Estamos no capítulo 16 do livro de Êxodo, logo depois da travessia do Mar Vermelho. Eles passaram pelos 3 dias de viagem que o Senhor havia convocado, chegaram a Mara, e lá foram provados por Deus, e de lá partiram. E vai acontecer mais uma coisa. Repare, o Mar Vermelho, Deus separou as águas. Em Mara, Deus corrigiu as águas amargas, adoçou, tornou potáveis as águas amargas. E aqui eles vão murmurar de comida. Meus irmãos, esse texto dá margem a muitas interpretações, mas ficando só no básico do texto mesmo, eu gostaria de destacar com vocês o tema que vai aparecer aqui, que é a murmuração. Esse tema vai ser explorado exaustivamente no livro de Números. 14 vezes no livro de Números se repete, não apenas que eles murmuraram, mas o conteúdo das murmurações. No caso aqui, eles estão murmurando por falta de pão. É interessante que viram o mar ser aberto, viram as águas se tornarem potáveis, mas estão murmurando porque falta pão. A impressão que se tem é que quanto mais perto Deus está, mais há rebeldes, há pessoas que se revoltam. Meus irmãos, uma coisa que me chama a atenção é que esse princípio vai ser explorado por Jesus quando amaldiçoa Corazim e Betsaida. A razão de amaldiçoar é que se em Sodoma se tivesse feito os mesmos milagres que fizeram em Corazim e Betsaida, Sodoma teria se arrependido. Ou seja, eles tinham oportunidade. O Senhor estava ali, como Israel estava com Deus, ali andando com eles, e mesmo assim murmuravam. Apesar de conhecer os milagres de Deus, murmuravam. Muitas vezes você tem a proteção diária do Senhor Deus na sua vida, e mesmo assim está reclamando. Daqui saem algumas lições muito interessantes. Eu vou destacar 2. Primeiro, a murmuração contra Moisés e contra Arão não era contra eles, era contra Deus. Se você for um ministro fiel, tenha certeza que as murmurações que você vai receber, e vai receber, especialmente elas serão maiores se você mais amor, essas murmurações vão ser contra Deus. Deposite aos pés do Senhor. Deixe que murmurem, vai ser grande o vosso galardão nos céus. O Senhor garantiu que nós estaremos na mesma lista dos profetas, quando ele diz, quando mentindo disserem todo o mal contra vós, alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu, porque assim procederam com os profetas que vieram antes de vós. Deixe que murmurem. A murmuração é contra Deus. Agora, repare que o livro de Hebreus exorta a igreja a obedecer e ser submisso àqueles que dirigem, pois eles velam pela vossa alma como quem deve prestar contas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. A murmuração é um ato terrível contra Deus, mas é um ato que não traz nenhum proveito contra quem faz. Não traz nenhum proveito a quem faz, a quem murmura. Do mesmo jeito que o seu rebanho murmurará contra você, e o meu conselho é colocar todas essas murmurações aos pés da cruz do Senhor, cuidado para não murmurar também. Poxa, o Senhor só me põe nessas igrejas caindo aos pedaços, igrejas ruins.
Se está ruim, conserte. Ah, mas eu estou passando dificuldades. Aprenda a viver com pouco. Ah, mas é muito difícil essa matéria aqui no seminário. Se esforce. Não, você não é o primeiro, não. As Confissões de Santo Agostinho, logo no comecinho, ele reclama das dificuldades que ele tinha com as declinações do grego. Agostinho, você é melhor do que ele. Se ele tinha dificuldades, certamente você vai ter. Agora, outra coisa muito interessante. Versículo 7. Pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Epa, vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. A glória do Senhor não deveria aparecer para as pessoas obedientes, para as pessoas que estivessem santificadas. Não é assim que aparece: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós? Meus irmãos, há duas teorias sobre inferno, e eu sou mais propenso a aceitar a segunda. A primeira diz que o inferno é a ausência absoluta de tudo. A pessoa que existe é relegada à não existência. Ela existe, ela precisa respirar, afinal de contas, ela só vai para o inferno depois da ressurreição, mas lá não tem ar para se respirar. Ela precisa ver, mas lá não tem nada que se ver. Toda a criação foi tirada de perto dele. E ele que é criado foi relegado à não criação, à ausência total de Deus. Essa teoria é muito inspirada em Agostinho, que fala a respeito do nada. Tudo que Deus criou é bom e é deixado para os justos. Mas aqueles que são ímpios, que estão longe de Deus, são relegados à não existência. É tirado também das palavras do Lewis, quando ele coloca um diálogo, dois homens conversando um com o outro, e diz: por que Deus não dá uma segunda chance a esse pessoal? E o outro diz: Deus deu. Então por que Deus não lhes perdoa? Deus lhe perdoou na cruz. Então por que Deus não esquece deles? E outro responde: eu acho que é exatamente isso que ele faz. Essa é a primeira tese a respeito do inferno. É claro que nós não sabemos, mas é um modo de pensar. A segunda é mais terrível. Repare, vou reler. E pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. O pecado da murmuração foi castigado com a aparição da glória do Senhor. Ora, nós sabemos que Deus é fogo consumidor. E nós sabemos que a glória do Senhor é alguma coisa que pesa, é alguma coisa que não se contempla. Os anjos tampam o rosto da presença dela. A impressão que se tem é que do jeito que esses coitados foram castigados aqui, com a presença da glória do Senhor, porque eles murmuraram, dá-nos um vislumbre do que será a eternidade, em que os justos estarão recebendo a glória do Senhor em condições de recebê-la favoravelmente e deliciando-se nela, ao passo que os injustos, de longe, nas trevas, onde se range os dentes, onde o bicho que rói nunca morre, eu estou usando figuras de Jesus, estarão sujeitos à consumição constante da glória do Senhor. É duas formas de encarar o inferno, e todas as duas encontram respaldos bíblicos, uma mais, outra menos. Mas é curioso você ver que eles foram castigados com a presença do Senhor. Agora, para terminar, repare que na primeira carta de Coríntios, capítulo 10, Paulo fala dessas experiências da murmuração. E como está logo depois da passagem do Mar Vermelho, eu vou ler o texto todo. 1 Coríntios 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar.
tendo sido todos batizados assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram, num só dia, 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Que Deus ajude a entender a força dessa palavra, especialmente nós que teremos a tarefa de conduzir o rebanho do Senhor e, obviamente, sofrer murmurações como Moisés e Arão sofreram.